Bem, pessoal, nesse vídeo vamos fazer algumas questões sobre operações com fração, principalmente divisão entre frações. Na primeira, só para a gente relembrar um pouquinho da multiplicação de frações. Nós temos aí quanto é triplo, metade, quinta parte de um número que é decimal. Mas como nós estamos aí trabalhando com frações, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai transformar a decimal para fração e depois a gente vai fazer a operação que está sendo pedida na questão. Então, na primeira, letra A, ele pergunta aí, quanto é o triplo de menos 0,96? Então, a gente vai transformar, porque a gente está com o intuito de trabalhar com fração, depois a gente vai ver com números decimais, tá bom? Então, triplo de 0,96. Então, o triplo é 3 vezes. 3 vezes menos 0,96. Transformando esse valor decimal em fração, nós vamos encontrar o quê? Fica 3 vezes, está negativo, continua negativo. Para transformar para fração, colocamos o número sem a vírgula no numerador e no denominador o número 1 seguido da quantidade de zeros que tem a quantidade de casas decimais aqui. Como nós temos duas casas decimais, colocamos 2 zeros. Então vai ficar 3 vezes menos 96 sobre 100. Então, para a gente multiplicar frações, é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Podemos perceber aqui que o denominador do 3 é o 1 e a gente faz essa multiplicação. 3 vezes 96 dá 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. Então, dá 288. Como está negativo, fica negativo. Então, menos 288 sobre 1 vezes 100, que dá 100. Perceba aí que a gente pode simplificar tanto o numerador como o denominador, tudo por 4. Ao dividir tudo por 4, 288 e o 100, nós vamos encontrar como fração irredutível aí, menos 72 sobre 25 é o resultado aí da letra A. Já na letra B, ele quer a metade de mais 0,065. O que é metade? É divisão por 2. Então, esse 0,065, tudo isso dividido por 2. Então, quando a gente vai fazer, vamos pegar e transformar para a fração 0,065 ou 65 milésimos. Coloca 65 em cima, embaixo 1, como nós temos 3 casas decimais, 3 zeros. Isso tudo dividido por 2. Quem é que está debaixo do 2? É o número 1. E como é que a gente faz divisão de fração? Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, fica 65 sobre 100 vezes, invertendo aqui o 1 com 2, que é a segunda fração, nós vamos ter 1 sobre 2. Então, em cima vamos ter 65 vezes 1, que dá 65. Embaixo, 100 vezes 2, que dá 200. Reparem aí que a gente ainda pode simplificar tudo por 5, né? Tanto em cima como embaixo. Dividindo tudo por 5, dividindo 65 por 5, nós temos 13. Dividindo 200 por 5, nós vamos encontrar 40. Então, o resultado aí da letra B será 13 sobre 40. Resultado da nossa letra B. Na letra C, nós temos a quinta parte de menos 1,8. Então, a quinta parte é divisão por 5. Então, é o menos 1,8 dividido por 5. Transformando por fração, vamos ter menos 18 sobre 10, da mesma forma que a gente fez aquela transformação da letra A e letra B. Dividido por 5, quem é que está embaixo do 5? Como não aparece, é o número 1. E vamos fazer da mesma forma. Conserva a primeira fração, menos 18 sobre 10, vezes o inverso da segunda, que é 1/5. Então, aí nós vamos encontrar 18 vezes 1, 18. Então, vai ficar menos 18 sobre 10 vezes 5, que dá 50. Fazendo aí a simplificação, nós podemos dividir tudo por 2, em cima e embaixo. Nós vamos encontrar 18 dividido por 2 dá 9, e 50 dividido por 2, 25. Então, o resultado aí, menos 9 sobre 25. Na segunda questão, pessoal, ele diz que 4/5 dividido por 3 pode ser representado pela essa figura aqui que está aqui embaixo, né? Por quê? Porque nós temos aqui um retângulo, esse retângulozinho aqui. Este retângulo foi dividido em 5 partes. Que partes são essas? Essas partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 5 partes. E dessas 5 partes aí, foram pegas
4 dessas partes. Então, eu pego só essas 4 aqui, ó. 2, 3, 4. Por isso que representou 4/5 aí, que é a fração que foi dividida em 3 partes. Então, isso aí representa 4/5, essa parte que eu coloquei de laranja. Quando eu dividir por 3, essa figura aqui, que é esse novo retângulo que foi formado, esse retângulo aí representa o 4/5. Então, se eu dividir ele em 3 partes, 1, 2, 3 partes, eu vou ter justamente aqui o 4/5 dividido por 3. E se eu contar a quantidade de quadradinhos, o que a gente vai encontrar? Nós vamos ter aqui um total de 1, 2, 3, 4 quadradinhos sobre um total de, aqui tem 5, aqui tem 3. 3 vezes 5, 15. 4, 15 avos. Então, essa operação 4/5 dividido por 3 é a mesma coisa de 4 sobre 15 avos. Bora verificar para ver se isso dá certo. 4/5 dividido por 3. Quem está embaixo do 3 é o número 1. Conserva o primeiro, 4/5, vezes o inverso do segundo, 1/3. Então, aí vai ficar quanto? 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15, que é o mesmo valor que a gente viu quando analisou a figura. Nós temos aqui 4 partes de um total de 15. Beleza? Na questão 3, que é só que a gente calcule essas divisões de frações. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer 5 dividido por 1/4. Então, embaixo do 5 tem 1. Conservamos a primeira, vezes o inverso da segunda. Fica 4 sobre 1. 5 vezes 4 dá 20. 1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado é igual a 20. Na letra B, 5/8 dividido por 2. Embaixo do 2 tem 1. Conserva a primeira, que é 5/8, vezes o inverso da segunda, que fica 1 sobre 2. 5 vezes 1 dá 5. 8 vezes 2, 16. Resultado, 5/16. Na letra C, 1 dividido por 4 sobre 11. Embaixo do 1 tem outro 1. Conserva a primeira, 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda, 11 sobre 4. Então, vai ficar 1 vezes 11, que dá 11. 1 vezes 4, que dá 4. 11/4, resposta da letra C. E na última, letra D, 0 dividido por 5 sobre 9. Todo número que divide 0 vai dar 0. Então, 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Resposta da letra D. Já na questão 4, ele diz que 3,1 centímetros na reta numérica fica aí, ó, na régua, no caso, fica aí entre 3 e 4, né? É maior do que 3, menor do que 4 e fica bem no meio. Esse meio aqui, o meio, representa justamente isso, né? 0,5. Aí ele pergunta o quê? Em 3 centímetros, a quantos meios centímetros? Então, ele quer saber de meio em meio, quanto é que faz para chegar a 3 meios? Então, tem que se ligar numa coisa. 3/1 representa 3 inteiros mais meio. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. 3 inteiros. Cada inteiro, vamos fazer aqui esse exemplo. Tem um inteiro, que é esse círculo, foi dividido em 2 partes e eu pego uma parte. Então, isso aqui é 1/2. Beleza? Mas quando ele está dizendo que pegou 3 inteiros, eu estou pegando quantos? Eu estou pegando 3 desses círculos. 1, 2, 3 desses círculos. E estou pegando tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 2 meios, 2 meios. E aqui também eu tenho 2 meios. Como 2 dividido por 2 é igual a 1, por isso que fica 1 inteiro para cada um. E quando eu somar, nós vamos ter 3 inteiros. Além disso, eu ainda tenho outro meio. Então, eu preciso de outro inteiro, dividido em 2 partes, onde eu pego apenas uma dessas partes. 1/2. Ok? Então, quantos inteiros foi utilizado para dar esse 3 de 1/2? Basta eu ver quantas partes aí foram selecionadas. Contando aí, nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Logo, aí vai ser igual a 7 sobre 2, o resultado aí. Mas isso aí dá quantos meios? É só você olhar o numerador, dá 7 meios, que é a mesma coisa de 7 vezes 1/2. Então, nós temos 7 desses 1 sobre 2 centímetros. Outra forma de você resolver essa questão é você resolver como se fosse uma fração imprópria, que realmente é, fazendo a multiplicação pelo de baixo e a soma com o de cima do resultado encontrado. Então, 3 de 1/2, eu faço isso.
multiplico o 2 pelo 3, que é o denominador pelo valor inteiro. 3 vezes 2 dá 6. Então, aqui nós vamos ter 6 como resultado. E o resultado eu somo com o numerador. 6 mais 1, 7. Então, isso aí é a mesma coisa de 7 sobre 2. E nós vamos cair nesse resultado que eu mostrei anteriormente. Então, nós temos aí 7,5 centímetros para dar 3,5. Bom, eu mostrei aí duas formas para a gente achar quantos meios cabem em 3,5. Mas a intenção aqui, já disse para a nossa aula, é a gente trabalhar com divisão. E para a gente saber quantos meios cabem em 3,5, basta a gente fazer a divisão. Eu pegar aqui 3 de 1/2 e dividir por meio. Beleza? Eu transformo isso aqui em fração imprópria, como a gente já viu, dá 7 sobre 2. E divido por meio, 1 sobre 2. Olha uma coisa interessante que eu falei no vídeo anterior. Quando dá para fazer, você pode fazer direto a divisão. 7 dividido por 1 dá 7. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 7 dividido por 1 dá 7. Então, cabe quantos meios em 3/6? Cabem 7 desses 1 sobre 2 centímetros. Na letra B, a gente vai fazer da mesma forma. Quantos meios cabem em 10? A gente vai pegar o 10 e dividir por 1/2. Lembrem disso, pessoal. Quanto cabe sempre dá ideia de divisão. Embaixo do 10 nós temos o 1. Aqui já não dá para fazer essa divisão direitinho para dar um número inteiro, né? 1 dividido por 2. Então, a gente vai fazer o quê? Conserva a primeira, 10 dividido por 1, vezes o inverso da segunda. Invertendo aqui, nós vamos ter 2 sobre 1. 10 vezes 2 dá 20. 1 vezes 1 dá 1. 20 sobre 1. 20 dividido por 1 é igual a 20. Então, cabem 20 de 1/2 centímetros em 10 centímetros. Na quinta, em um copo, cabe 1/6 de litro de água. Quanto desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litro? Mesma coisa, quer saber quanto cabe, quanto desses copos de 1/6 de litro cabem em 2/3 de litro. É uma divisão. Então, na quinta, você vai dividir o total que ele quer saber, que é o 2/3, pela capacidade de um copo, que é 1/6. Conserva a primeira, 2/3, vezes o inverso da segunda, 6 sobre 1. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 3, 4. Então, cabem 4 desses copos em 2/3 de litro. Na sexta, para a gente resolver essas duas expressões. Na letra A, nós temos 2/3 dividido por 4/5 mais 1/2. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente faz a divisão. Conserva a primeira, vezes o inverso da segunda, fica 5 sobre 4. Lembrando que tem o mais 1/2 para somar no final. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Mais 1/2. Qual é a dica para a gente resolver agora essa soma de frações aqui com denominadores diferentes? Eu tenho aqui o maior denominador, 12. Então, eu não posso somar quando os denominadores são diferentes. Eu tenho que fazer com que eles sejam iguais. Então, será que tem alguma forma de eu pegar esse 1/2 e transformar em uma fração equivalente, onde o denominador seja igual a 12, para ser frações com denominadores iguais? Tem. Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 12? É o 6. Então, eu pego, multiplico essa fração aqui por 6 em cima e embaixo, onde eu vou achar uma fração equivalente a 1/2. E assim eu posso somar com 10 sobre 12. Fazendo isso, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar o 10 sobre 12 que eu já tinha, mas quando eu resolver isso, vai ficar como? 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 6 dá 12. Agora é só somar. 10 com 6, 16, sobre 12. Eu posso dividir tudo por 4, fazendo essa simplificação, e eu vou achar como resposta 16 dividido por 4 dá 4, 12 dividido por 4, 3. Resposta 4/3 na letra A. Já na letra B, eu tenho 1 sobre 2 menos 5 sobre 8 dividido por 5 sobre 4. Parece mais difícil, mas não é não. Vamos fazer aqui primeiro a divisão. Conserva aqui essa primeira parte, porque está subtraindo com a divisão. E vejam que dá para dividir normalmente, sem precisar transformar em multiplicação. 5 dividido por 5 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Aí fica 1/2 menos 1/2, que dá quanto, galerinha? 0. Então, ficou show de bola. O resultado aí da letra B é igual a 0. Na sétima questão, nós temos aí na letra A 1/6 sobre 1/7. Isso aqui também é uma divisão, só que na forma de fração, né? Essa barrinha aqui representa uma divisão também. Então, a gente faz como?
divide o primeiro pelo inverso do segundo. Então, a primeira fração, que é 1/6, vezes o inverso da segunda fração. Então, aqui eu vou trocar de lugar o 7 com 1. É 7 sobre 1. 1 vezes 7 dá 7. 6 vezes 1 dá 6. Resultado, 7/6. Na letra B, 4 sobre 1 dividido por 5 sobre 1. Olha uma coisa interessante. Nós temos aí divisões onde os denominadores são iguais. O que a gente pode fazer? Cortar os denominadores. O que é que sobrou? 4 sobre 5. Moleza demais. Na letra C, nós temos o quê? 10/3 dividido por 8/9. Vamos fazer daquele jeito. Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, é 10 sobre 3 vezes o inverso, que vai dar 9 sobre 8. Se eu quisesse, eu podia simplificar logo aqui, né? Nunca fizemos isso nessa aula, nessa videoaula, mas vamos fazer agora. Vamos dividir por 3, tanto o 9 quanto o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. E aqui também a gente pode dividir tudo por 2, tanto o 10 como o 8. Então, aqui vai ficar 4 e lá em cima vai ficar 5. E multiplica. 5 vezes 3 dá 15. E embaixo, 1 vezes 4, que dá 4. Então, o resultado da letra C, 15/4. Por último, a letra D. Vamos fazer aqui nesse lugarzinho apertado aqui para ver se dá certo. Fica 7 sobre 4 dividido por 2/3. Conserva a primeira, que é 7/4, vezes o inverso da segunda, que é 3 sobre 2. 3 vezes 7 dá 21. 4 vezes 2 dá 8. Então, 21/8, resposta da letra D. Finalizando aí com a 8ª questão, ele quer que a gente corrija os erros aí encontrados nesses resultados. Bora ver. Então, nós temos aqui a 8ª. Temos aqui menos 4 sobre 6 dividido por menos 6 sobre 4. Quando fez isso, ele disse que o resultado deu 1. Por que está errado? Porque ele está dividindo valores inversos. Um é o inverso do outro. Quando acontece isso, eu faço a divisão de inversos, o resultado não dá 1. Dá 1 se fosse multiplicação. Se fosse uma multiplicação, daria certo. Porque eu cortava 4 com 4, 6 com 6. Mas como é divisão, eu tenho que conservar a primeira fração, que é menos 4 sobre 6, vezes o inverso da segunda, que vai ficar menos 4 sobre 6 também. No caso, quando eu tenho multiplicando inversos, dá 1. Mas quando eu estou dividindo valores que são inversos, aí eu tenho que fazer o quê? Elevar ao quadrado, porque vai estar multiplicando ele por ele mesmo. Então, aí, ó, 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais, né? Já sei que dá positivo. 6 vezes 6, 36, e no final eu posso simplificar tudo por 4. E vai dar 4 sobre 9. Resposta da letra A. Na letra B nós temos mais 0,12, mais menos 0,08, menos 0,7. Para lembrar um pouquinho aí de soma e subtração de números decimais. Não vou transformar em fração dessa vez, porque a preguiça está grande e o vídeo já está longo demais. Então aqui perceba que nós temos dois sinais aqui juntos. Temos que fazer o jogo de sinal, mas com menos dá menos. E aqui vai dar mais, porque sinais iguais, o resultado é positivo. Então vamos ficar com mais 0,12, menos 0,08, mais 0,7. A dica é soma os positivos e depois subtrai os negativos. Considerando só as casas decimais aqui, eu tenho 12. E aqui eu posso completar uma casa decimal, vai ficar 70, né? Quanto é 12 mais 70? 12 mais 70 dá 82. Então vai ficar 0,82. Menos o que está negativo, que é o 0,08. Então vai ficar 0,82 menos 0,08, que é a mesma coisa de eu botar 0, e subtrair. 82 menos 8, que a gente vai achar 74. Logo, o resultado aí da 8ª questão é 0,74 e não 0,8. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.